Boa noite, nossos amigos. Boa noite. Boa Boa noite a noite, todos. deputado. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa Boa noite, noite. deputado. Boa noite, deputado. Tudo Alegria, bem? Noite. Boa noite. Boa noite, deputado. Boa noite, deputado. Boa noite, deputado. boa noite. Que alegria Deputado ter Pedro. vocês todos aqui nessa plenária de lançamento do novo edital do Orçamento Participativo, edição 2025. Então, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês, agradecer a todos que se envolveram no Orçamento Participativo de 2024. Foram 262 projetos apresentados na edição 2024. Dos 262 projetos apresentados, 120 projetos foram escolhidos democraticamente pelas lideranças, pelo povo de Santa Catarina. Esses 120 projetos teve a grande parte presencial, que foi nas assembleias regionais nos 12 territórios, e na participação virtual, que teve 29.700 catarinenses opinando, votando, decidindo as prioridades das emendas de dimensão estadual, que teve emendas de 400 mil a 3 milhões de reais aprovadas na votação virtual da edição 2024. Então, não tem como a gente não se emocionar, não agradecer que a provocação, o convite que a gente fez, o povo respondeu, nossas lideranças responderam e começaram a se convencer que quem participa, decide. Quem participa, decide. Eu tenho muita honra da minha história como deputado federal, já destinar mais de 640 milhões diretamente para Santa Catarina, para os municípios catarinenses. E agora, este ano, individualmente, nós vamos então agora expor as principais ideias do edital do Orçamento Participativo de 2025. Quem participou do de 2024 tem novidades, e nós vamos apresentar aqui as novidades dessa nova edição a partir das avaliações, aperfeiçoando, aprendendo junto com vocês, escutando vocês de como aperfeiçoar esse instrumento democrático que é o novo Orçamento Participativo 2025. Vocês podem acessar no nosso site, tá, o edital www.pedroczai.com.br, que todos vão poder acessar já o edital desta edição de 2025 do OP. Vamos lá. Então, agora a Juliana passa as folhas aqui para a gente fazer uma síntese do novo edital. A ideia é essa central: transparência, participação social, democracia. Transparência, não tem orçamento secreto. Participação social, onde a sociedade participa, vai decidindo o que é prioritário na sua região e no estado de Santa Catarina. E democracia direta. Eu sou resultado da democracia representativa. Represento o estado de Santa Catarina no Congresso Nacional. O orçamento participativo é um instrumento democrático de democracia direta, democracia participativa, juntando com a democracia representativa, junto com o nosso mandato. Então, portanto, queremos transformar a relação da população com os recursos parlamentares, promovendo maior engajamento direto dos cidadãos nas decisões, empoderar a comunidade, concedendo voz ativa na seleção dos projetos que afetam diretamente a vida das pessoas, a sua vida.
estamos comprometidos em assegurar uma transparência rigorosa em todo esse processo democrático. E na primeira edição, nós tivemos o cuidado, inclusive na votação virtual, de eliminar 1.600 votos que tentou se driblar o processo, o sistema, e nós identificamos e anulamos 1.600 votos para ter total transparência, ter total segurança e credibilidade nesse processo democrático. Vamos em frente para que a gente... Quais são os valores que vamos disponibilizar este ano? Olha aqui, as emendas parlamentares individuais, 37 milhões de reais. Como que esses 37 milhões, que são minhas emendas individuais, que vou passar 100% para o povo de Santa Catarina decidir, vamos dividir de duas formas. 13 milhões de reais vão ser destinados a projetos de abrangência estadual, que serão apreciados em assembleia, que vai tirar os projetos em cada assembleia no seu território e depois vai para a consulta popular em meio virtual. 8 milhões serão para a área da saúde e 5 milhões para outras áreas que os ministérios possam destinar e as comunidades possam priorizar. 13 milhões. Dos restantes, os nossos 12 territórios, 2 milhões de reais para cada território, como foi no ano passado, mas este ano tem uma novidade também aqui. No ano passado, nós deixamos livres os valores. E aí deu muito trabalho para o Conselho Superior, para buscar acertar com vocês, com as entidades, com as prefeituras, com as universidades, com os institutos federais, com todas as entidades que se movimentaram e aprovaram suas 120 propostas. Agora a gente vai limitar de 100 a 300 mil reais para essas propostas no território. E na proposta estadual, nós vamos limitar de 1 milhão de reais para a área da saúde. Então, esses 8 milhões, 8 propostas de 1 milhão de reais, e os 5 milhões poderão ser de valores, por exemplo, de 500 a 2 milhões de reais, para que a gente possa ter uma flexibilidade de bons projetos que poderão chegar até 2 milhões de reais. Então, 5 milhões que poderão ser de 500, ou 1 milhão, ou 1 milhão e meio, ou 2 milhões, e os 8 milhões na área da saúde ter, em princípio, 1 milhão, em média, cada projeto na área da saúde no estado de Santa Catarina. Então, esses 13 milhões divididos desta forma. Tudo bem? Segundo ponto, deixa eu perguntar para o Luiz Felipe se está na explicação as duas propostas por território. Tá? Só para mim, ou explico agora aqui. Acho que já pode explicar agora, deputado, que cada região vai poder apresentar uma proposta na área da saúde e uma nas outras áreas. Ótimo. Olha o que tem de novidade para esse ano. O ano passado, 12 territórios, cada território indicava uma prioridade para disputar no estado. Agora, poderão apresentar duas propostas. Uma proposta de 1 milhão de reais na área da saúde e uma outra proposta fora da área da saúde, que pode ser de 500 mil, de 1 milhão, ou 1 milhão e meio, ou 2 milhões de reais. Não sei se agora ficou claro, esses 13 milhões, as propostas nas assembleias regionais serão 10 propostas, as mesmas do ano passado, mas do valores de 100 mil a 300 mil, 10 propostas. Também nessa assembleia regional, vai tirar duas propostas, não mais uma, para disputar no estado. Então, ao invés de ser 12 propostas que vão disputar, serão 24 propostas que vão disputar. 24 propostas. Então, vão ser aprovadas 8 de 1 milhão de cada um para a área da saúde e os outros 5 milhões que poderão ser 5 de 1 milhão, poderão ser algumas de 500 mil, outras de 1 milhão, ou de 1 milhão e meio, para totalizar 5 milhões. Então, as mais votadas vão ter o recurso.
Se a mais votada for de 1,5 milhão, soma 1,5 milhão, mais a segunda mais votada, se for de 1 milhão, dá 2,5 milhões. A terceira mais votada, por exemplo, for 500 mil, dá 3 milhões, ainda tem 2 milhões. Vai para a quarta mais votada, a quinta mais votada, vamos supor que a sexta mais votada fecha os 5 milhões. Fechou os 5 milhões, mais os 8 milhões, fecha os 13 milhões. Então, essa é a proposta dos valores. E se vocês têm dúvida, vão escrevendo, vão anotando aí no chat, e também depois eu abro o microfone também para vocês perguntarem para nós. E quem chegou agora, muito, muito obrigado pela participação de vocês. E quem não tinha chegado no início, está no nosso site, www.pedrouxai, tudo junto, em minúsculo, .com.br. O edital já está disponível para vocês. Quais as áreas temáticas? As áreas temáticas se mantêm, por favor, Juliana, os valores disponibilizados, é isso que eu expliquei agora, tá ok? As áreas temáticas, aí infraestrutura, saúde, assistência social e família, educação, esporte, pesca, turismo, cultura, meio ambiente, mulheres, transição energética, ciência e tecnologia, justiça e cidadania, agricultura e desenvolvimento agrário, direitos humanos, igualdade racial, povos indígenas. Então, são todo esse arcabouço de possibilidades que vocês têm para apresentar propostas para o orçamento participativo. Mais uma informação, o cronograma. Aí é importante vocês guardar, pegar uma canetinha e anotar aí ou fotografar esse quadro que eu estou apresentando para vocês aqui. Agora, primeira etapa, então. Inicia a partir de hoje, a primeira etapa. 30/4 a 30/5. Sensibilização, mobilização e cadastro. Então, nesse mês, nós vamos sensibilizando, vamos divulgando nas rádios, vamos divulgar nas redes sociais, vamos divulgar onde eu estiver no estado com as nossas assessorias, vamos estar divulgando o máximo possível o direito de ter a informação para as pessoas, para as entidades, participar do orçamento participativo. Mas também nesse período, início e fim da primeira etapa, vocês vão se cadastrar, vão cadastrar as propostas de vocês, ok? Cadastra até dia 30/5, ou seja, um mês, para vocês cadastrar as propostas. Indicação e prioridades por assembleia. Então, aqui nós vamos chegar à segunda etapa. 31 de maio a 31 de agosto, maio, junho e julho, até agosto, nós vamos fazer as assembleias presenciais nos territórios. Então, 12 assembleias presenciais vai ser nesse período, junho, julho e agosto. Mudou um pouco em relação ao ano passado. Nós estendemos um pouco mais as assembleias para que a gente consiga mobilizar e as pessoas saberem com antecedência onde vai ser a sua assembleia na região. Nas próximas semanas, quando terminar a inscrição do cadastro, a gente vai ver quantas propostas foram apresentadas, para que a gente veja o tamanho do auditório que nós vamos precisar para definir o local da assembleia. Você vai ter 10 propostas, com 20 delegados, dá 200. 200 pessoas, a gente tem um auditório. Se tiver 500, vai ser outro auditório. Então, por isso que a gente não vai agora anunciar a data da assembleia, nem o local, porque a gente precisa ver quantas propostas chegarão por região para a gente definir a logística do local e da data. Mas vocês todos vão ficar sabendo, 31 de maio, todos os locais e as datas das assembleias que vão acontecer. Aí depois tem a terceira etapa. A terceira etapa, que vai acontecer no mês de final de agosto e todo mês de setembro, que é a votação virtual, para eleger das 24 propostas, eleger as propostas que vão ter os 13 milhões de reais para as propostas mais votadas de maneira virtual. E depois, a partir de 8/10, 11/10, nós vamos fazer toda a validação e verificação dos votos,
do resultado final, 17/10. Então, 17/10, concluímos todo esse processo, já estamos prontos daí para votar o orçamento aqui, na data que o Congresso definir na Comissão Mista do Orçamento e no orçamento aqui no Congresso, tá bom? Então, são essas informações iniciais para que vocês possam perguntar, questionar, e pode ter aqui perguntas frequentes aqui. Em que consiste o projeto de emendas individuais, do orçamento participativo? Está aí, ó. Então, através do voto direto. Aí, vamos às perguntas frequentes. O que consiste o projeto de emendas individuais do orçamento participativo? É uma ferramenta democrática. E, através do voto direto, cada pessoa tem a chance de escolher como e onde os recursos públicos serão melhor aplicados, trazendo melhorias diretas para cada comunidade. Qual o valor das propostas? Tem valor mínimo de R$100.000 e o máximo para cadastramento, né, de propostas de execução de obras e serviços. Não, está errado isso aqui. Esse texto aqui está errado, Juliano. Não pode. Obras é 400 mil. Então, não pode escrever obras aqui. Tem que suprimir a palavra obras para execução de serviços e políticas públicas. Obras é, no mínimo, R$400.000. Vai em frente. Aqui, quando será apresentado o resultado final, ok, 17, ok, como a população vai poder participar. Aqui que é importante, se nós deveríamos manter como foi ano passado. Aqui as sugestões da gente ampliar o número de assinaturas para eleger os delegados para a Assembleia do Orçamento Participativo. Ouvindo o Conselho Superior, a ampla maioria decidiu para permanecer a mesma metodologia do ano passado. Como será esta metodologia para quem não participou do processo democrático do ano passado? Cada cidadão residente e domiciliado no território, naquele território, daquela região, na primeira etapa e na segunda etapa, qualquer cidadão de Santa Catarina pode votar. Então, o cidadão residente e domiciliado, por exemplo, no extremo oeste, naqueles municípios do extremo oeste, pode apresentar proposta. Não precisa ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física, para apresentar a proposta. Depois, a execução da emenda não vai ser para pessoa física, vai ter que ser para uma pessoa jurídica. Mas a apresentação de proposta pode ser 100 pessoas que inscrevem uma proposta. Por que 100 pessoas? 100 pessoas que assinam a proposta, no mínimo. Se alguém apresentar uma proposta, 50 pessoas que assinaram o documento, vai ser anulada a proposta. Não será recebida. A plataforma vai rejeitar. No mínimo, 100 assinaturas, elege 5 delegados. Ok? 100 assinaturas, elege 5 delegados para participar da Assembleia, que vai decidir as 10 propostas prioritárias e as 2 que vão para a disputa estadual. Continua também 400 assinaturas, elege 20 delegados. 300 elege 15, 200 elege 10 delegados. Só estou pegando em números redondos para exemplificar. Então, de 100 assinaturas é o mínimo e 400 assinaturas não é o máximo, mas é o máximo de delegados que você elege. 20. Tu pode ter 500 assinaturas, 1.000 assinaturas, 2.000 assinaturas, 5.000 assinaturas, para mostrar a força da tua comunidade e da tua organização e da tua mobilização. Mas o limite são 5 delegados e o máximo é 20 delegados. Para ter 20 delegados, no mínimo, tem que ter 400 assinaturas. Assinaturas com pessoas de 16 anos ou mais, domiciliado naquele território, que vai ter que ter CPF, com CPF, assinatura, endereço, contato, para a gente ter condições de contatar a pessoa e ela confirmar o CPF, confirmar o endereço, confirmar a idoneidade daquela informação procedida naquela plataforma que inscreveu e cadastrou a proposta. Então, são essas as informações gerais. Estamos abertos aqui, o Luiz Felipe aqui, que coordena todo esse trabalho de montagem do edital, está aqui do meu lado, que poderá também responder perguntas que a gente
não atendeu aqui a dúvidas de vocês, estamos juntos aqui. O Luiz Felipe vai ficar aqui do meu lado, respondendo questionamentos, perguntas de todo esse processo de lançamento do edital do orçamento participativo. Tudo bem? Então, obrigado por enquanto. Decidindo e crescendo juntos. Quem participa decide. E vocês agora podem fazer alguma pergunta. Tem como disponibilizar os slides? Sim. O Luiz aqui. Deputado. Oi? Eu estou colocando aqui no nosso chat o site do Orçamento Participativo de 2025, tá? Lá tem o edital, tem todas essas informações que tem aqui na apresentação e também tem as informações do Orçamento Participativo do ano passado, quem ainda quiser saber como é que foi. Então, eu estou colocando aqui no site, vocês podem clicar e acessar, lá tem todas as informações. Muito bem. Ok. Pedro que sai. Vai lá. Célio Elias, tudo bem? Célio Elias, boa noite. Pode falar, meu amigo. Eu só gostaria de saber o seguinte: as entidades que participaram no 2024, elas podem se inscrever novamente? Podem. As que ganharam e as que perderam estão legitimadas e podem participar do novo processo, da nova edição do orçamento participativo. Não tem nenhum impedimento. Ok, obrigado aí, parabéns pela a nova iniciativa aí, que a primeira nós perdemos por 2 votos, mas nessa nós vamos ganhar, se Deus quiser. Muito bom, Célio. Muito bom, Célio. Parabéns aí e vamos fazer a mobilização. Agora eu vou torcer, vou fazer uma figa para vocês conseguirem 2 votos a mais. O deputado era para votar também, né? Sim. 247 amigos e amigas da democracia estão participando aqui dessa plenária. Muito, muito obrigado. Vocês não sabem a emoção de toda a nossa equipe que está sentindo pela presença de vocês, pela legitimação desse instrumento que nós estamos construindo pelo 2º ano em Santa Catarina. Deputado, é o Ney, tudo bom? Boa noite. Tudo bem, Ney? Pode estar contigo a palavra. Deputado, acho que como sugestão, o ano passado, acho que ficou muito bom toda a articulação que foi feita, e eu acho que a gente deve manter o modelo e contemplar outros municípios para se fazer as assembleias, né? Porque daí contempla outros municípios e a gente valoriza também essa questão logística. Era isso. Boa. Por exemplo, você já teria uma sugestão, o ano passado, na região de vocês, foi Campos Novos, sugestão agora é Capinzal? Foi Irani, mas a gente faz... Capinzal seria um bom local. Pertinho de você, né, meu baixinho? Eu sou bairrista, né? Muito bom. É boa sugestão, o Ruimar já anotou e vai olhar o mapa de vocês, do território de vocês, e se tiver mais centralizado o Capinzal, não vejo problema. E é boa essa sugestão, Ney, para a gente alterar os locais do ano passado, se tem condições de espaço. Se tiver 500 pessoas, eu tenho que ter espaço para 500. Se for 800, se for 300, para que a gente possa abrigar bem confortavelmente. Só por questão de organização aqui, eu vou pedir para o pessoal que quiser ir falando, que quiser se manifestando, só erguer a mão aqui para a gente conseguir acompanhar vocês aqui e abrir a palavra para vocês. Se alguém tiver interesse, tem algumas perguntas já que surgiram aqui no chat, que talvez o deputado e o Luiz possam já responder. A Flávia Durgante perguntou: cada projeto precisa ter no mínimo 100 assinaturas, é isso? Perfeitamente, Flávia. Cada proposta, 100 assinaturas, elege 5 delegados. 200 assinaturas, elege 10 delegados. 300 assinaturas, elege 15 delegados para ter o direito a voto. E 20 delegados com 400 assinaturas. Só pode votar quem é delegado. Pode ter outras lideranças participando da Assembleia, mas um delegado, um voto, ou mais votos, dependendo da dinâmica que se constrói na Assembleia, pode ser 2 ou 3 votos para eleger as melhores propostas que cada um entender, mas cada delegado vai ter o poder de decidir. Quem não é delegado vai ser
convidado, mas não vai ter direito a voto. Por isso que o delegado é o que decide lá na Assembleia. Quanto mais delegados, mais poder você tem. Por isso, vocês têm que avaliar se apresentam uma proposta ou duas propostas. Não tem problema apresentar duas propostas, mas tem dois lados da história. Apresenta, às vezes, duas, depende do tamanho dos delegados, como é que você faz, pode ter mais chance de ganhar ou mais chance de perder. Só pontuar mais uma coisinha, deputado. Que a pessoa que assinar, ela só pode assinar um projeto, independente dele ser territorial ou não, certo? Então, a pessoa não pode assinar... Do ponto de vista de assinatura. Isso. Mas, por exemplo, o Instituto Federal pode apresentar duas propostas. Mesmo a pessoa jurídica pode apresentar duas propostas. Isso. Mas as pessoas que assinam uma proposta não podem assinar a outra proposta. Correto, Luiz? Correto. Independente dela ser territorial e de abrangência estadual. Deputado, mais uma pergunta. Elô Soares, fiquei na dúvida, para participar com o projeto, tem que ter CNPJ? Não. Para apresentar a proposta, não precisa CNPJ, tem que ter CPF no mínimo. CPF é uma exigência, tanto para quem apresenta, como aqueles que assinam para tirar os delegados. Então, e aí eu vou avançar mais. Vocês fazem 100 assinaturas, elegeram 5 delegados. Quem são os 5? Vocês que decidem os 5 que vão para lá, ou os 15, ou os 10, ou os 20. Então, dentre aqueles que assinaram, são aqueles que assinaram, entre eles que vocês tiram os delegados. Não pode ter delegado que não assinou a proposta. Só entre os que assinaram a proposta que vocês tiram os delegados. Então, pode ser CPF, não precisa necessariamente ser CNPJ. Pode ser uma prefeitura, pode ser uma entidade social, pode ser, sim, uma organização, mas pode ser 100 pessoas físicas que podem apresentar a proposta. Lá na hora de executar o orçamento, a gente tem que endereçar para uma pessoa jurídica, porque pessoa física não recebe emenda parlamentar. Temos um inscrito aqui para falar. A palavra está liberada. Bom, eu me inscrevi aí, sou Ivanor Fredo, sou vice-prefeito de Caxambu do Sul. Eu estive 3 anos na Secretaria Municipal de Saúde de Caxambu e vejo numa preocupação muito grande, talvez nem a defesa de uma proposta, mas que a gente possa considerar alguns projetos que são na área da saúde mental. O SUS não prioriza, ele tem 29 práticas integrativas e complementares do SUS, mas não coloca dinheiro. Então, eu vejo, assim, uma grande importância a gente trabalhar esse tema também, de alguma forma regional. É só uma consideração que quero fazer, porque é uma coisa que está cada vez mais evidente, né, deputado Pedro? Muito bom, Ivanor. Parabéns por essa preocupação sua. Pode, efetivamente, proposta nessa área das práticas integrativas e complementares, ter uma proposta para o município de Caxambu, onde você é vice-prefeito, para implementar uma política local, municipal, que poderia disputar no território de 100 a 300 mil reais, e pode também disputar na área da saúde, por exemplo, R$1 milhão, uma proposta que vai disputar com as outras regiões do estado, que vai ter a votação virtual no mês de setembro, para conseguir, por exemplo, R$1 milhão para a região oeste ou para a região da MOSC, que é dos 20 municípios da Associação dos Municípios, ou de uma abrangência maior ainda, que daí tu engaja mais gente para defender a proposta, para votar, para buscar mais votos e aprovar uma proposta de dimensão estadual. Pode fazer as duas propostas a serem apresentadas. E eu queria só pontuar mais uma coisa. Podia ser CISA-MOSC, então, por exemplo, uma proposta maior a nível regional e uma municipal. Isso? Pode. Ok, obrigado. O Luiz quer dar uma contribuição aqui. Só lembrando, foi boa a pergunta do Ivanor, que toda proposta que for apresentada, ela tem que ter um programa do governo federal que abarque ela, certo? Então, vamos supor que vocês querem construir um clube de tiro no município. Isso pode? Não. Não tem programa do governo que abarque esse tipo de programa. Então, quando a pessoa for tratar, tiver dúvidas, pode procurar o nosso gabinete, tá? A gente quer apresentar uma proposta aqui no sentido, uma entidade pode apresentar uma proposta voltada para a cultura, para a área de artes, qual é a melhor
forma de apresentar esse projeto, a gente está sempre à disposição aqui para ajudar vocês a construir, tá bom? Deputado e Luiz, temos mais uma pergunta aqui, a da Thaye. Minha pergunta é sobre a invalidação das assinaturas. Por exemplo, coletei 10 assinaturas numa comunidade, todos residentes no território com CPF, mas se vocês entram em contato e por algum motivo a pessoa não atende ou não responde no período limite de tempo, ou está sem celular, ou vive em condições de vulnerabilidade, isso seria um motivo para considerar inválido os 10 votos na situação hipotética, por exemplo? Fiquei confusa com o critério. Então, é sobre a Não. invalidação das assinaturas, né, coletadas. Não. Se nós não conseguir fazer a validação, vale as assinaturas. Então, não teremos, nós não vamos invalidar nenhuma assinatura que nós não validarmos. Então, pode ficar bem tranquila que a assinatura da pessoa, a idade dela, o endereço dela e o contato dela. Se nós não conseguir, porventura não localizar, que vamos fazer aleatoriamente, se nós não conseguir fazer todas as assinaturas, não tem problema. Não tem problema, vocês não ficam preocupados. A nossa preocupação não é tanto as assinaturas físicas, que vocês conseguiram lá, 100 assinaturas, 150, até porque, às vezes, vocês tiram 5 delegados, vocês fazem 110 assinaturas, dá 5 delegados, porque não deu 120, então deu 5, sobrou 10. Agora, a nossa preocupação maior, que a gente vai cuidar muito, aí sim a gente anula, é a votação virtual, que vai acontecer no mês de setembro. Lá nós temos um sistema informatizado, muito sério, tanto é que é mais complexo para votar, tem muitos que ainda até sentem um pouco de dificuldade, mas nós vamos ir orientando lá em agosto, setembro, mas lá não, lá teve problema, anula sem consultar. Lá em setembro nós nem ligamos para as pessoas, a gente identifica o problema e anula o voto da pessoa, porque lá já não é mais assinatura, lá já é voto virtual. Nós eliminamos 1.600 votos virtuais, ok? De assinatura nós não tivemos problema. Deputado, uma pergunta recorrente aqui. Sobre as propostas regionais de abrangência estadual. Pode ser via consórcio? Pode. Ótimo. Porque consórcio é consórcio público. Consórcio público pode receber emenda. Ok. Outra pergunta. Como vai ser a votação das assembleias regionais? Vai ser igual ao ano anterior? Cada delegado vota em 3 projetos? Aquele limite de repasse de 400 mil vai estar valendo para esse edital? Se for, como vai ser resolvido as emendas de no máximo 300 mil? Então, por isso, nós, em princípio, como temos 2 milhões e aprendemos com o próprio Conselho Superior, que teve muitas dificuldades de cortar emendas em valores maiores e tudo, foi muito desgastante para os conselheiros, por isso que se caminhou de emendas com valor um pouco menor, porque se a gente diminui, a gente podia fazer 5 propostas de 400, ok? Mas daí tu restringe muito a participação e tu restringe poucas entidades. Então, se a gente faz numa média de 200 mil, que é 10 propostas dá 2 milhões, algumas podem ser de 100, outras de 200 e outras de 300, fecha 2 milhões. Então, está mais fácil de administrar essa configuração. Por isso, um alerta, e o Luiz pode falar aqui melhor, do ponto de vista legal. O Conselho Monetário Nacional, neste ano, baixou uma resolução impedindo emendas de 300, de 200, de 100, ser para obras. Ela está exigindo que as obras sejam no mínimo de 400 mil reais. 400 mil reais. Então, quando tiver uma obra que vocês querem construir uma obra, que é uma obra de 400 mil, você poderá ser aprovado no OP 300, mas os outros 100 pode ser que a prefeitura faça a contrapartida. Aqui também acho que não pode, né? Não, também não pode, né? Não pode, tem que ser 400 mil como obra, né? Como obra, não tem nem contrapartida. Porque é o mínimo 400 mil. Isso vai valer para as propostas territoriais, né? Para as propostas de abrangência estadual, todas podem ser obras. Aí. Então, as de estadual podem ser obras, porque pode ser 500 mil, 800, 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, fora da saúde. E da saúde é 1 milhão, pode ser obra.
mas aquelas do território, obras que é no mínimo 400 mil, não pode, tá bom? Outra pergunta, deputado, do Vilmar. As assinaturas devem ser apenas de munícipes do próprio município, no caso, ele colocou aqui de Laurentino, ou podem ser de outros municípios? Pode ser de todo o território daquela região onde vai ter assembleia. Então, por exemplo, de Laurentino, do Alto Vale do Itajaí, deve ser uns 20 e poucos municípios lá. Vamos ver se são 25 a 28 municípios. Pode colher assinatura daquele território, daquela assembleia. Ok? Depois, o voto virtual no estado, onde lá na região do Alto Vale tira as duas propostas, todas as pessoas de Santa Catarina, dentro do território catarinense, podem votar a favor da proposta ali, por exemplo, de Laurentino. E no nosso edital, né, deputado, está lá contemplado quais são os municípios por região. Isso. Se tu olha lá no edital, tu olha o mapa, tu pode buscar assinaturas daquele território. Agora nós temos, deputado, duas pessoas inscritas, o Célio Elias e a Maria Aparecida Jung, de Sorteia. Célio, rapidamente, se quiser fazer a sua pergunta. Sim. O deputado e o companheiro Luiz aí. Uma sugestão, não sei, se fosse usado na inscrição dos delegados o título de eleitor, porque ali já registra o município que a pessoa realmente vai votar, vota e é a residência dele, né? E uma outra questão, deputado, e o companheiro Luiz, vamos ver, se a gente fizer uma reunião aqui com 3 entidades e para tirar as dúvidas, poderíamos fazer um contato por vídeo aí com o Luiz para esclarecer as dúvidas, horário marcado, tudo definido com a agenda do Luiz aí, ou não? Pode sim, tá. Nós vamos ter um WhatsApp aqui do nosso gabinete, tá? No finalzinho da nossa apresentação ali, tem o contato nosso por e-mail, se precisar alguma coisa escrita, né? E sempre que precisar aqui, nós vamos estar à disposição para fazer uma videochamada, alguma coisa nesse sentido. Aí, ó, tá aqui o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, e aí a gente pode ir combinando aqui pelo WhatsApp, se for preciso de fazer uma agenda virtual, alguma coisa nesse sentido. Muito obrigado. A Márcia agora. Olá, boa noite a todos. Uma satisfação imensa estarmos aqui mais uma vez com o nosso deputado Pedro Kizai. Obrigada pela oportunidade de já participarmos e termos a conquista do OAP do 2024, né? Que fizemos um movimento aqui que foi um engajamento bem forte da nossa região, que foi para a AMA, né? Que conseguimos o recurso. E este ano estamos com projetos também pleiteando. Mas a minha dúvida até não é nem sobre o projeto que eu vou ajudar a conquistar as assinaturas. Deputado, a nossa pergunta é se é possível para uma entidade de esporte aqui do município, ela é de utilidade pública no município e no estado, particular? Se é possível escrever um projeto, seria para a estrutura. O que vai acontecer? Para entidades, a gente não vai poder apresentar projetos de obra, tá? Agora, o Ministério tem até o entendimento de que você pode fazer aquisição de equipamentos, projetos de fomento, né? Custeio, mas obra para entidades sem fins lucrativos não pode, tá? Luiz. Ok, seria essa a minha dúvida. Luiz, mais uma pergunta. Na página 10 do edital, diz que qualquer tipo de obra é um item não financiável. Fiquei com dúvida, pode ou não pode obra, Letícia? Isso. Nós vamos especificar lá que vão ser para as propostas territoriais, tá? Faltou a gente só discriminar isso, que nas propostas territoriais não terá obra. Mas para as propostas de abrangência estadual não teria problema. Isso. Eu acho que esse esclarecimento, Luiz, é bem importante. E vocês chamaram a atenção, daí a gente depois melhora até lá no edital explicitando. De dimensões territoriais, quando fala do território, é a Assembleia daquelas propostas menores. As propostas maiores, que disputam no estado todo, poderá ser viabilizado obras também. Então, da Márcia aí, o problema não é
obra, mas é a possibilidade de mandar emenda parlamentar para obra para entidade privada. Então, precisa esclarecer depois direitinho, Márcio, quem sabe tu manda para nós um pouco a entidade, o estatuto dela, para ver se tem alguma forma que a gente poderia contemplar. Agora, Márcia, tu estava falando que ano passado se conseguiram, inclusive conseguiram 500 mil lá para os autistas. Esse ano não vai ser mais esse ano não vai ser aquela moleza lá, não. Vai ter muitas entidades agora se mobilizando, então se mexa. Mas nós saímos na frente porque nós já caminhamos, fizemos essa caminhada, então a gente tem alguns pulos aí que dá para dar e conseguir. Então, quem quiser ter orientação, ligue para a Márcia. Pessoal, falando em ligar, eu vou pedir mais uma vez, a gente colocou ali no chat o site, onde tem o edital, né? A gente vai fazer essa correção, né, Luiz, no edital agora, mas lá tem todas as informações. Se vocês puderem também colocar ali no chat, quem ainda não colocou o seu nome, o seu município, o telefone para contato, né? E a entidade, para também a gente ter os contatos de vocês, entrar em contato com vocês sempre que necessário. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se alguém mais queira se inscrever. Senão, eu acho que a gente poderia... Célio, mais uma vez? Exatamente, estou sendo chato, né? Mas Vai lá. Olhando aí para o deputado e para o chefe de gabinete fantástico que o deputado tem, a equipe aí de Brasília, me entusiasmo aqui a prolongar a nossa conversa. Eu quero saber o seguinte, o deputado falou aí na Associação de Autistas, eu gostaria de saber se nós temos uma associação aqui, aí com 2 anos já de fundação, se essa associação pode fazer a solicitação dessa emenda para a construção. Então, vou responder aqui essa. O que vai acontecer? Quando a gente vai apresentar uma emenda parlamentar, tem toda uma legislação que organiza e que delimita o que pode ser feito e o que não pode, certo? Então, vamos lá. Para uma entidade sem fins lucrativos apresentar uma proposta junto ao governo, ela tem que demonstrar que ela tem pelo menos 3 anos de funcionamento, certo? E ela tem que demonstrar para o governo, para os ministérios, que ela já executou alguma coisa, nem que seja parecida, certo? Vamos supor aqui que tem uma entidade vinculada à cultura, certo? E eles querem fazer uma atividade de fomento voltada para o teatro. Então, na hora que ela for apresentar para o Ministério, ela vai ter que dizer, tenho 3 anos de funcionamento, está aqui o nosso estatuto, ela não pode distribuir patrimônio, tem algumas... O Miroski, né? Miroski, que delimita lá o que pode ser e o que não pode ser nas propostas de entidades sem fins lucrativos. Vai dizer lá o que 3 anos de funcionamento, não pode distribuir patrimônio e já vai ter que demonstrar para o Ministério que já fez alguma coisa, nem que seja parecida. Tá? Não precisa ser igual, pelo menos parecida. Isso para as entidades sem fins lucrativos, tá bom? E aí, como a gente tinha dito já, entidades sem fins lucrativos aqui a gente não tem como apoiar com obra. Legal. Tem só uma pergunta que a gente não respondeu, que foi do Golim, sobre a votação. Se vai seguir o mesmo do que foi ano passado. No territorial vota para 3 e no estadual vota para 1. Em princípio, sim. Em princípio, nós vamos manter essa metodologia pela avaliação que o Conselho Superior fez e pela dinâmica como foi feita, permitindo que as pessoas possam, além de votar na sua proposta, possa escolher outras 2 que para você é importante apoiar. Então, a Assembleia não é só ir lá para disputar a sua proposta, mas é você ir lá ajudar a construir mais 2 propostas e mais 2 para o Estado. Então, você vai ter 5 votos para escolher 5 propostas. Da tua entidade, ou da prefeitura, ou de uma organização, ou do Instituto Federal, ou da universidade, mais 2 do território que você escutou, ouviu e se sensibilizou como meritória. Tu deposita teu voto e ajuda a decidir outras 2 propostas. E depois a proposta estadual, que muitas de vocês podem apresentar só do território lá,
uma proposta de 300 mil, mas você não apresentou uma para a estadual. Você vai ouvir quem apresentou a estadual e você vai dar 2 votos lá para uma proposta, para eleger as 2 propostas estaduais que vão disputar com os outros 11 territórios. Então, é muito importante. Então, o delegado não vai só ir lá para disputar e votar na sua. Ele vai depositar a sua e mais 4 votos. 5 votos para ajudar a decidir as prioridades da sua região. Para a região, que já decide ali, delibera aí, e já sai as 10 propostas votadas e aprovadas, e as outras 2 que vão disputar no Estado, porque se é de um hospital que tu não apresentou, mas tu está sensibilizado, tu vai ajudar depois, colher votar virtualmente, votar, para aprovar a proposta que você mesmo ajudou deliberar e decidir. Legal, deputado. Temos a Maria de Jesus inscrita para falar e o Lincoln. Maria, com você. Tá sem microfone, Maria. Ainda não estou te ouvindo. Agora. Agora sim. Ah, tá. Oi, Pedro, boa noite. Tudo bem contigo, meu querido? Boa Parabéns noite, pela boa bela noite, atividade, Maria. viu? Que Olha bom, só, Maria. eu me inscrevi, assim, como eu moro aqui na comunidade universitária, meu companheiro é professor da universidade, e nós somos vizinhos aqui da Casa do Estudante. Outro dia estava eu e a Regina, sabe? No Instagram, e estavam os bolsominions tudo esculhambando com o governo Lula por conta do depoimento de uma estudante com relação às condições da Casa do Estudante. Aí, como vizinha da comunidade aqui universitária e da Casa do Estudante, 200 metros daqui da minha casa, eu não sei como é que tá essas tratativas ali com a pró-reitoria dos estudantes para ajudar na manutenção daquele prédio, porque é um prédio de 4, 5 andares, que tem elevador e totalmente sem manutenção. Aí você falou que um pouco das suas emendas parlamentares vai também para a educação, porque é dentro daquilo que o Luiz falou, dentro do projeto do governo do presidente Lula, né? E a educação com certeza é prioridade, mas dialogar com os estudantes ou a pró-reitoria para dar porque o negócio ali se parece um cemitério, a Casa dos Estudantes, e são pessoas muito pobres e que realmente precisa dessa ajuda ali na manutenção da casa, né? Eu não sei como é que está sendo alinhado isso dentro do roteiro aí da prioridade sobre educação. Sim, Era a essa a minha educação, dúvida. sim. Obrigada, Então, meu querido. Um abraço. Obrigado, Miriam. Se precisar, eu Primeiro posso ajudar ponto. a responder, viu, deputado? Se precisar sobre essa questão. Eu tenho informe sobre isso. Pode falar, Rui. Não, então, só para esclarecer a Maria de Jesus, então logo surgiu esse problema, Jesus, nós procuramos a reitoria, estivemos lá com o reitor e com o professor Bernardo. O que aconteceu foi que o aquecedor de água, que é um aparelho lá, que são as placas, eles quebraram, né, por falta de manutenção, né? Então, como é um valor de R$800 mil, não dá para fazer isso imediatamente, mas eles já estão substituindo, já tem, essa semana, já começam a recuperar esse sistema, tá certo? Então, até porque eles se preocuparam bastante, as pessoas ficam sem água quente, enfim, né? Mas já conversaram com os estudantes e já estão promovendo a substituição dessas placas. Nós estivemos lá junto com os estudantes para tentar resolver isso, ok? Obrigado, Rui. E eu acrescento, além da fala do Rui, explicando a situação concreta, educação é prioridade no orçamento participativo, está lá, o Ministério da Educação financia várias áreas que podem se transformar em emenda no orçamento participativo. Segundo, a Universidade Federal pode apresentar proposta para modernizar a casa do estudante, pintar, reformar. A universidade pode receber recursos, por exemplo, de R$1 milhão para a obra, pode receber, não tem problema, 1,5 milhão, 500 mil, pode se mobilizar e pode apresentar, como institutos federais apresentaram, como universidade pode apresentar também. Então, pode a comunidade universitária ou a comunidade ao entorno se mobilizar para avançar. E terceiro, tem R$59 milhões do PAC Seleções da Universidade, que a reitoria está disponibilizada esse recurso para colocar no campus de Florianópolis. Aí ele pode eleger o restaurante universitário
ou a reforma da Casa do Estudante, ou mais um prédio lá da CFT, eu acho que CF, eu acho que um dos centros lá que tem prioridade, como Araranguá, Joinville, Blumenau e Curitibanos. Então, tem 59 milhões do PAC Universidade para obras estruturantes ou reforma ou obras novas para a Universidade Federal de Santa Catarina, que nós estamos acompanhando a liberação desses recursos. Lincoln, com você. Boa noite, deputado. Boa noite, pessoal. Eu sou o Lincoln, estou aqui em Caçador agora, mas sabe, Floripa. Venho de um trabalho com o PT lá do Rio Grande do Sul, com a companheira Maria do Rosário, já há um longo tempo. A minha dúvida ela surge em função, nós temos aqui em Caçador uma demanda, que é a construção, inclusive ela é uma demanda judicial, de uma construção de um CAPS que vai atingir 20 cidades da região. Ela entraria estadual, mesmo que o CAPS ele seja custeado pela prefeitura, porque ele é vinculado à prefeitura e a obrigação de construir ele vem do juizado juntamente à prefeitura de Caçador, ou ele entraria na estadual, ou ele entraria somente em recurso local? Ela entraria como uma proposta de abrangência estadual, certo? Mas ela pode ser uma obra no município de Caçador, tá? Ela entraria na cota de abrangência estadual, mas porque é um valor maior, que é um valor maior, mas ela pode ser lá. O que é o problema? É que o nosso valor máximo de construção, né, seria de 2 milhões de reais. Um CAPS hoje, ele fica na faixa de uns 5 milhões de reais, se eu não me engano, certo? Então esse é um pouco a dificuldade. 3,3 milhões. 3,3? 3,3 que a gente conseguiu orçar, porque a gente já está fazendo esse levantamento por uma determinação judicial. E, inclusive, até em particular, depois eu passo, porque é uma jogada política da direita contra nós. Contra nós, que eu falo contra a população. O que vocês podem... O Lincoln podia nos procurar depois, Lincoln, fazer um conversa com o Lincoln. Luiz, é o Claudinho aqui. Só uma informação, ó. Eu olhei aqui os municípios, as propostas inscritas no PAC. Caçador inscreveu CAPS no PAC. Então, talvez tenha a possibilidade de procurar para ver se o Caçador não tinha cadastrado no PAC, para a gente tentar dar uma olhada aqui. Porque, Lincoln, nós podemos ajudar a tentar aqui, ver se a gente libera, via PAC, o CAPS para Caçador. Isso. Esse CAPS vai atender 20 municípios na região, a gente escreveu via PAC, até porque todo mundo sabe que a Prefeitura de Caçador ela é PL, né? E eu fui convidado para coordenar a UPA. E eu deixei bem claro que eu não sairia do PT e não deixaria de levar o nome dos meus deputados do jeito que eu sempre trabalho. Trabalhei com o Carminati, com o Caí lá em São José, que eu não deixaria de trabalhar com o PT. Então, é um cargo técnico. Sim. E essas questões Sim. Eu estou bastante em cima e eu fui lá e escrevi no PAC, a gente fez essa participação. Sim. Lincoln, então vamos deixar claro aqui para todos. Prefeitura do PL pode apresentar emenda para o OP, proposta para o OP. Prefeitura do PP, do PMDB, do PSD, qualquer orçamento participativo é dinheiro público, quem se mobiliza e quem se organiza. O orçamento participativo não é partidário, não é de um partido ou de outro, esse é um recurso público que a sociedade paga o imposto e nós estamos democratizando. Então, a relação tua com a prefeitura é a tua relação. Segundo, se nós puder liberar via PAC, que o governo federal está liberando e não está perguntando de que partido é, pela relação republicana que o governo tem feito com tantos municípios de Santa Catarina, como em Lages, aqui quem é de Lages, 20 milhões do PAC para Lages, uma policlínica 15 milhões e 600, uma unidade odontológica 513, um CAPS 3, 2 milhões e 400 mil, mais um centro esportivo 1,5 milhão. Então, isso eu acho que tem que deixar extremamente explícito aqui, para não criar nenhum constrangimento no nosso edital. Nosso edital é público, aberto, transparente e democrático. Quem participa decide. Se setores conservadores ou de direita se envolver, nós não vamos perguntar se ele é de direita ou de esquerda, se é do centro, se é da extrema, se não é.
quem participa, se mobiliza, vai participar, pode decidir democraticamente. Só para esclarecer, para não ter nenhuma dúvida, nenhuma interpretação que possa constranger alguém pelo seu perfil político ou ideológico. Legal, Muito obrigado, obrigada, deputado. Lincoln. Eu acho que é isso mesmo, assim, eu participei do Orçamento Participativo do Rio Grande do Sul, foi o Olívio que criou, quando eu era adolescente, eu agradeço. Obrigado pelas sanar as dúvidas. Valeu. Legal. Tem o Guzzi, Roseli Carlesso Guzzi. Quem é? Pode falar. Alô, boa noite, Estamos te deputado, tudo ouvindo. bom? Aqui é o Valdir Guzzi. Tá, hoje passando de ano também e fazendo uma pergunta. Nós temos um problema aqui sério com o problema da melhor-idade do interior e ver se nós conseguimos encaixar um projeto aí nesse orçamento participativo para De o onde você município está de Calmon. falando, Rossi? Pode me responder? Pode falar, Guzzi. O Gus é de Calmon, Pedro. Calma. Eu falei, mas daí... Alô? A gente está te ouvindo. Eu fiz uma pergunta para o deputado, assim, para ver se tem como a aquisição de um projeto para melhor idade de Calmon. Melhor idade. Sim, sim, que bom que tu fala que é melhor idade, porque eu já estou entrando nessa melhor idade, então fico até contente por esse prestígio que tu está nos dando aqui também. Então, ó, Buzi, sim, pode ver para que proposta é, para qual finalidade, pode participar, os idosos aí podem assinar, fazer as assinaturas, pode se mobilizar com a comunidade e participar da Assembleia. E qualquer dúvida, o Vilmar aí, que é o nosso assessor da região, pode pegar o teu contato, explica o edital para vocês, vê como buscar as assinaturas, como inscrever na plataforma, né, nesse mês agora de maio. Então, todos que não participaram no início do nosso lançamento do edital, então, o mês de maio é o mês para apresentar as propostas e inscrever na nossa plataforma. Vai ser tudo virtual de apresentação e a gente vai conferindo as assinaturas. Então, se vocês podem apresentar sim, para melhor idade, a gente pode financiar sim. Beleza. Obrigado. Tem João inscrito agora, pessoal. Daí depois eu vou ler as mensagens que estão no chat, para a gente também ir encerrando a nossa reunião de hoje. João, tá com a mão inscrita, se quiser falar. Eu acho que... Não, baixou a mão. Temos algumas perguntas aqui, então, ainda, deputado. Deixa eu ler aqui para ti. A Letícia perguntou sobre o valor do edital do ano passado, que fomos contemplados e ainda não recebemos. Tem alguma previsão? Qual a Letícia pode falar onde que é, qual município e qual entidade? Daí a gente já tem Letícia, aqui se o puder colocar aqui no chat de qual município e qual entidade. A gente Enquanto já isso, responde para ti. a prefeita Rosane perguntou se nas propostas da prefeitura pode ser até 2 milhões. Pode ser até 2 milhões. Ok. Na saúde, 1 milhão. Fora da saúde, pode ser até 2 milhões. A Letícia de São Bento, deputado, da Univille. Da Univille. A Univille. Não, então, tem uma emenda para a Univille? Ninguém ainda recebeu as emendas do ano passado. Tá? O que aconteceu? O orçamento só foi votado agora no mês de março, final do mês de março. E aí, o que acontece? Agora está na parte burocrática de abertura de programas e tal. A gente tinha uma expectativa de que na segunda-feira da semana que vem já ia abrir os programas para as entidades poderem apresentar os seus projetos. Esse prazo vai ser prorrogado. Amanhã, é Letícia, não é isso? Isso.
Amanhã, Letícia, o governo deve publicar o cronograma das emendas desse ano, tá? Aí a gente já vai ter a data certinha de quando vocês começam a cadastrar a proposta, a gente vai explicar como funciona o processo, quando que sai empenho, quando que libera o recurso efetivamente para vocês, tá bom? Mas esse cronograma das emendas desse ano a gente vai ter a partir de amanhã. Boa, é boa, Letícia, essa pergunta, porque explica para muitas outras entidades, para todas as entidades vai funcionar da mesma forma. Então, o governo agora cria o cronograma, quando vai inscrever, daí cada entidade, como a Fundação ProRim, lá em Joinville também vai ter que se inscrever, as demais, lá o pessoal de Itapoá, o pessoal lá do Instituto Federal, vão inscrever também, todos da mesma forma, para ir aí depois empenha, libera o financeiro e libera os recursos para vocês. Então, pode ficar tranquila, Letícia, que as 120 propostas aprovadas no ano passado, todas elas vão ser liberado o recurso. Nós temos algumas perguntas, Luiz e deputado, mais específicas. Eu acho que a gente pode, não sei se o Léo consegue colocar aqui o número novamente do nosso WhatsApp e também do nosso e-mail, que essas perguntas mais específicas eu acho que o pessoal pode nos mandar também, que a gente pode responder, né, explicar como é que funciona, porque às vezes aqui demora um pouquinho para explicar, fica mais confuso. Então, o João se inscreveu novamente. João, não sei se você quer fazer a pergunta? Vamos ver, João, a gente não te vê e não te escuta. Acho que não. Então, deputado, eu acho que essas perguntas mais específicas o pessoal pode mandar diretamente para a gente, né? Que aí a gente consegue conversar, dialogar sobre o caso específico de cada um. Muito bom, Juliana. Obrigado, Juliana. Obrigado, Leonardo, Luiz Felipe. Obrigado a todos vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Nós queremos transparência, que todo mundo se envolva e participe. E se tiver dificuldade, nós vamos ajudar a resolver qualquer dúvida, como se inscrever na plataforma, como escrever a proposta, como colher as assinaturas. Foi sugerido aqui que é uma forma de comprovar endereço e tudo, pelo título eleitoral, a gente vai verificar se essa é a melhor forma que o Célio sugeriu para nós, e aí tem qualquer item do edital que vocês tiver dúvida, mandam para nós, que a gente vai orientando com esse número do WhatsApp aí, ou pela rede social, que nós vamos trazendo para todos vocês. Fazer um processo de decisão democrática, transparente, com muito rigor e com muita seriedade, tá bom? Então, quem participa decide e vai disputando esse recurso que é público, que é nosso, de forma democrática e participativa. Então, muito, muito obrigado aos prefeitos, prefeita Rosane, que tiveram conosco, aos vereadores, vereadoras, às lideranças das entidades, das diferentes comunidades de Santa Catarina. Mais de 247 estiveram no momento participando. Aqui estamos fechando em 197 participantes, 200 pessoas nesse momento ainda. Então, é uma alegria enorme, em nome de toda a nossa equipe de Santa Catarina, em nome da nossa equipe em Brasília. Se tem uma decisão que nós acertamos, é fazer com que a gente possa escutar vocês e vocês ajudar a decidir onde melhor aplicar o dinheiro que é público. Muito, muito obrigado. Quem participa decide. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, deputado. Obrigada. Boa noite, deputado. Obrigado. Muito bom, parabéns. Boa noite. Isso aí. Boa noite a todos. Boa noite, meus amigos. Parabéns ao deputado. Agora vamos trabalhar, meu povo. Vamos se mobilizar. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Moleza Boa para noite, mim. boa noite, Moleza Ema. para mim. Boa noite. Para a equipe, demos trabalho para vocês. Tchau, tchau. Parabéns pela iniciativa, deputado. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Boa noite, amigas. Boa noite, companheiros, companheiras. Todas as lideranças de Santa Catarina que participaram deste lançamento. Vamos construindo junto a história, vamos construindo junto nossos municípios e nossas comunidades. Aqui embaixo. Viva a democracia!
sem ditadura.